Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, mais uma aula de geografia começando, e hoje nós vamos falar um pouquinho, continuar falando mais um pouquinho sobre as paisagens naturais brasileiras. Então, nós vamos continuar o capítulo 8, o estudo do capítulo 8. Então, primeiro nós vamos ver as montanhas, tá? O que são as montanhas? As montanhas também são um tipo de relevo, né? É uma forma de relevo, característica principal delas é a altitude, né? A característica principal das montanhas, então, são as altitudes elevadas, e por isso elas são consideradas os pontos mais altos do planeta, né? E existem também tipos de montanhas que nós vamos ver agora. Então, nós temos as montanhas de dobramentos, que são conhecidas como grandes montanhas, como vocês estão vendo aqui nas figuras ao lado, né, de altitudes elevadas, e também são formadas por várias montanhas juntas, né, onde a altitude é a principal característica. Temos as montanhas de erosão, que são formadas através da ação do tempo, né? Ação do vento, da água e do solo. E esse tipo de montanha, ela se forma, né? As suas formas se dão de acordo com a ação dos ventos e da erosão causada por esse fenômeno, né? E elas são predominantemente rochas sedimentares, ou seja, acúmulo de sedimentos e outros tipos de minerais que formam esse tipo de montanha. Temos as montanhas também de falhas ou falhamentos, né? Que são, o próprio nome já diz, são falhas geológicas que existem em determinados lugares, né, nas rochas e no solo, e dão então esse formato e esse tipo de montanha no planeta Terra. Temos ainda também as montanhas vulcânicas, que são basicamente formadas sobre vulcões que estão extintos ou ainda que estão em atividade. A característica principal é essa forma de cone, né, que todas elas têm, onde embaixo fica, né, no seu interior, fica toda a ação do vulcão, que pode ou não estar extinto. E, de modo geral, elas também não possuem uma altitude muito elevada. São montanhas de média ou baixa altura, tá? Altitude. Aqui nós temos um quadro sobre, a título de informação, das maiores elevações montanhosas que nós temos no mundo. Então, nós temos aqui o primeiro, o Monte Everest, que fica na Ásia, e aqui está a altura dele. Goldwyn Austin, a montanha K2, que até foi cenário de um filme, também fica na Ásia. Makalu, também na Ásia. Aconcagua, esse já é na América do Sul. Kilimanjaro, na África. Elbrus, na Europa. McKinley, na América do Norte. Maciço Vinson, na Antártida. Pirâmide Carstens, na Oceania. E no Brasil, o maior deles, né, a maior montanha que nós temos, é o Pico da Neblina, com 2.993 metros de altura. Então, aqui estão as maiores elevações do nosso planeta, ok? Lá na página de geografia, na página 101, vocês têm essas questões para responder, né? As atividades, o que é monte, o que é maciço e o que é pico. E a pergunta número 2 também, vocês vão fazer e deixar registrado na apostila. E agora eu quero explicar um pouquinho sobre a pesquisa avaliativa que vocês irão fazer, dos tipos de relevo. Então, se vocês continuarem na apostila na página 102 e 103, vocês vão ver que existem outros tipos de formações de relevo. E eu trouxe alguns aqui para mostrar para vocês.
para que vocês pudessem ter como ideia para fazer o trabalho de vocês. Então, nós temos aqui o cânion, que é uma formação de relevo bem também característica de lugares mais altos. Nós temos as chapadas, que são também formações de relevo, onde existem a depressão, o planalto e a planície numa mesma paisagem. Nós temos o vale, olha só, o vale que geralmente também fica entre montanhas bem elevadas. Nós temos a serra, que não é tão alta como as montanhas, mas também possui uma elevação considerável. E nós temos as dunas, que são montanhas de areia e que vão de um lugar para o outro de acordo com a ação dos ventos, né? Da chuva e dos ventos. Muito bem. Todas essas formações de relevo, esses tipos de relevo, qual vai ser o trabalho de vocês? Primeira coisa, vocês vão responder as questões da página 101 e da página 103, a título de pesquisa escrita sobre o relevo característico e predominante no seu município, na sua região. E também vocês irão escolher uma dessas formações de relevo, um desses tipos de relevo, e vocês vão montar uma maquete, né? Então, como que vai ser essa maquete? Você pode montar uma maquete, por exemplo, das dunas, uma maquete da serra. Então, desses tipos de relevo que a professora falou aqui, e que tem na apostila também, você vai escolher um e vai criar uma maquete para representar esse tipo de relevo. Como fazer essa maquete? Você pode usar o material que você tiver em casa, você pode fazer no papelão, numa caixa de sapato, numa caixa de camisa, dentro de um pote de plástico, né, consideravelmente um pote grande, dentro de uma bacia. O material que você vai usar não importa, tá? O que vale vai ser a sua criatividade e a representação o mais parecido possível com o tipo de relevo. Esse trabalho será apresentado na aula Zoom, vocês irão apresentar a maquete de vocês na aula Zoom no dia 17 de setembro, tá? Essa pesquisa, esse trabalho vai valer nota 10, 5 pontos para a pesquisa escrita, que são essas duas que vocês vão postar no Eclass, e 5 pontos para a confecção e apresentação da maquete na aula Zoom, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. Qualquer dúvida, a professora está lá no Telegram, é só perguntar. E se preparem para apresentar os trabalhos. Não percam as datas, tá? E qualquer coisa, a prof está para ajudar vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.